Salve, torcedor cruzmaltino! Eu tô chegando na área nesta segunda-feira com mais um boletim de informações sobre o Vascão da Gama. E já te peço, antes de mais nada, aquela moral, aquela fortalecida no canal, a sua curtida nesse vídeo, já que é muito importante você sinalizar para o YouTube a sua opinião. E claro, se ainda não é um inscrito, faça aí a sua inscrição. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai repercutir aí, né, o dia seguinte do Vasco após aquela derrota dolorida contra o Palmeiras e que teve um erro do VAR como fator central, né? Hoje muitos ex-árbitros se pronunciaram sobre o tema e a opinião foi quase que unânime, né? O VAR errou feio ao anular o gol do Vasco. Pois é, mas agora, será que reclamar por nota oficial vai adiantar alguma coisa? Vamos falar também, então, disso aí e dos próximos rumos do Vasco no Brasileirão e que podem ser decisivos para as pretensões do time na busca para se manter na Série A no ano que vem. Vai rolar praticamente um mini campeonato à parte entre os mais ameaçados até o momento. Boa hora do Vasco dar uma resposta em campo e fugir dessa zona da confusão, né? Vou falar também sobre o time que já está pensando no Bahia, as possíveis ausências, caras novas e uma constatação do sistema defensivo do Vasco, viu? Portanto, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa! Bom, meus amigos, após a derrota de ontem, é inegável que o assunto que dominou as redes sociais, né, e o mercado do futebol foi a atuação do VAR, que a princípio teve grande interferência direta no resultado de ontem, né, ao anular o gol do Paulinho no primeiro tempo. O assunto teve desdobramentos. O Vasco emitiu uma nota após a partida condenando mais um erro crasso contra o clube e já registrou queixa junto à comissão de arbitragem da CBF. E desde ontem, alguns ex-árbitros que hoje trabalham como comentaristas de arbitragem em emissoras vieram a público emitir uma opinião abalizada sobre o tema. E, meus senhores, a opinião é praticamente unânime de que o gol do Vasco foi mal anulado. Bom, vamos começar com o experiente Arnaldo César Coelho. Ele falou o seguinte em seu Twitter: quero ver a explicação da CBF para o gol anulado do Vasco contra o Palmeiras. Vai ser difícil me convencer que o VAR estaria certo. Em seguida falou o seguinte: se no momento da cabeçada o assistente tivesse levantado a bandeira e o árbitro mesmo pitando atrasado, o gol teria que ser anulado, mas não levantou a bandeira. Outra jogada, entendeu? Agora Paulo César Oliveira, comentarista do Grupo Globo. A bola é cruzada da esquerda, o Verratti estava em posição de impedimento e cabeceia. O Murilo tem uma ação que é para salvar o gol. Mas depois da ação do Murilo, repare como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. A ação do Murilo não caracteriza uma nova jogada, mas o Richard Rios tem a posse da bola, controle do movimento, não dá para considerar como desvio. A partir desse momento que ele afastou essa bola, deu início a uma nova jogada. Tudo que aconteceu antes, o impedimento do Verratti, deve ser desconsiderado. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma ação fora do protocolo. Agora, o comentarista da ESPN Brasil, Carlos Eugênio Simon, também concordou com essa situação. Ele disse o seguinte: gol legal, porque teve uma nova jogada, quando a bola é afastada da área pelo jogador palmeirense. O Sálvio Spínola, outro ex-árbitro, também fez coro sobre essa situação. Olha o que ele disse aí. É um erro crasso, um dos maiores erros de arbitragem em lance com o VAR, porque o VAR se prendeu à posição do Verratti, ficou procurando aquele impedimento e interferiu após uma revisão. O VAR não deve atuar nesse lance. Está muito claro no protocolo. Isso tem repercussão no mundo. O mundo está debatendo, pelo que eu participo aqui. O mundo tem tido unanimidade que houve erro do VAR. O VAR só pode corrigir impedimento quando é gol do jogador impedido ou assistência do jogador impedido. Em campo, o assistente não usou o atraso da bandeira para usar a tecnologia. Não é essa a situação. Não tem como o VAR checar o impedimento depois que aquela jogada fracionada se encerrou. Encerrou a jogada de impedimento, não tinha como o VAR retroagir tanto para anular o gol por impedimento. Não tem checagem de gol, conferência de gol no protocolo do VAR. Depois de tudo isso, ponto. E o ex-árbitro Roscar, Roberto de Godoy, também concordou com essa situação e ele disse que o gol foi regular. Ele falou hoje na Rede Bandeirantes o seguinte: o Rios toca nela, na bola. Tocou nela, ele está fazendo um passe para o adversário,
que não participa do início irregular e não se beneficia do início irregular. Pois é polêmico o assunto, né? Óbvio, como eu disse ontem, não quer dizer que se o gol tivesse sido validado, que o Vasco ganharia ou empataria, né? A gente não tem uma bola de cristal para prever isso. Mas era uma vantagem considerável, né? Uma vantagem e tanto fazer um gol contra um time qualificado, que é o Palmeiras, que tem um grande elenco, e de repente conseguindo levar esse resultado pro segundo tempo, né? Tudo indica que o time poderia ter conseguido fazer aí um ponto, trazer um ponto na bagagem jogando na casa do adversário. Mas agora é tomar todas as medidas cabíveis e não adianta ficar soltando notinha ou discurso bonito. Próxima rodada acontece todos esses erros novamente, o time é prejudicado e aí vem à tona de novo esse barulho, né? O que acontece? É um ciclo que não para, meus amigos. Se praticamente os principais comentaristas de arbitragem foram unânimes nessa a favor do Vasco, é que realmente o VAR se equivocou redondamente. Vamos ver aí o que a CBF tem para nos falar. Bom, mas vida que segue, né? Vamos focar agora no que tá vindo aí pela frente. Domingo o Vasco já tem uma parada duríssima contra o Bahia, time que hoje é um dos concorrentes diretos aí nessa luta contra o rebaixamento. Tá na 16ª colocação com 21 pontos e o Vasco com 16. E a gente, além de a gente falar desse confronto, é bom lembrar que o Vasco terá agora, né, em setembro, uma sequência duríssima pela frente. Praticamente um mini campeonato à parte contra os times concorrentes nessa luta para se manter na Série A. Domingo é contra o Bahia. Depois do dia 16, que é o clássico contra o Fluminense, terá o jogo atrasado contra o América Mineiro lá fora. Em seguida pega o Curitiba em casa e aí vai a Santos enfrentar o time da casa que também está mal das pernas e hoje ocupa a 17ª posição. Por isso, meus amigos, é uma sequência que pode definir de vez as pretensões nessa corrida aí contra o rebaixamento. São jogos de 6 pontos e o Vasco vencendo daria um salto gigantesco para permanecer na Série A. Caso contrário, a situação vai ficar bem complicada. E o primeiro é o jogo contra o Bahia, né? Como eu falei, para essa partida o Vasco tem notícias boas e ruins. A boa é que o Payet poderá fazer então a sua estreia, claro, dependendo do consenso da comissão técnica. A princípio ele não tem condições de atuar uma partida inteira, vem desde maio sem jogar, né? Mas tem grande chance de ser relacionado. Hoje, sinceramente, se o Payet fosse jogar, acho que ele ocuparia aí a vaga do Serginho, que está brigando com o Orediano pela posição. Eu não vejo o Ramon Dias sacando o Praxedes e o Paulinho. Até porque hoje são os dois melhores jogadores do meio-campo do Vasco. Deram liga, né? E são peças fundamentais no esquema adotado. A má notícia, né? É a suspensão do Zé Gabriel, né? Que tomou o 3º cartão contra o Palmeiras. Quem diria, né, gente? A gente lamentando o fato do Zé Gabriel ficar de fora. Mas queira ou não, ele vem subindo de produção sob o comando do Ramon Dias e se tornou peça importante também nesse esquema aí, em que pese ele ter feito aquela falta na entrada na área de ontem que originou o gol do Palmeiras. E prova dessa subida de produção, né, que ele barrou o experiente Jair. O Jair, aliás, que já larga na frente por essa vaga aí no meio-campo, né? O Vasco ainda também terá toda uma semana pela frente e vamos ver aí se há essa confirmação do Jair ou algum outro nome de surpresa, tipo, por exemplo, o Barros, né, que também atua como volante aí. Lembrando que o Léo Pelé retorna à zaga e fica a dúvida agora lá na frente, se o Serginho será mantido ou se o Ramon colocará outro jogador ou até mesmo antecipa aí a estreia do Payet. Sobre o Bahia, por lá, o jogo contra o Vasco está sendo tratado como uma verdadeira final. Ontem, após a derrota contra o Botafogo, o técnico português, o Renato Paiva, convocou os torcedores a lotar a Arena da Fonte Nova para esse duelo de 6 pontos contra o Vasco. Ele sabe que lá o torcedor tem um peso fundamental e está contando com isso no domingo. Ele também espera melhorar a questão do ataque. Deixou claro ontem que o time cria, mas não tem eficácia nas conclusões e está deixando a desejar nesse sentido. Há uma possibilidade do Meia Cauli, um dos melhores jogadores do Bahia hoje, ficar de fora, viu? Ele teve um trauma de joelho ontem contra o Botafogo, está em tratamento intensivo para ver se recupera a tempo de enfrentar o Vasco. Mas hoje a sua presença não está confirmada. E seria uma boa notícia para o Vasco, né? Já que o Cauli é o líder de assistência do Bahia e destaque do time.
Bom, e antes da gente encerrar, meus amigos, vamos falar aí um pouquinho do sistema defensivo do Vasco, né? Uma constatação. No clube, há um entendimento que o Ramon Dias conseguiu acertar esse setor com maestria. Só para ter ideia, nos últimos 4 jogos o Vasco só tomou 2 gols, mesmo assim de bola parada, né? Uma de escanteio contra o Bragantino e o de falta, ontem contra o Palmeiras. E uma curiosidade, isso aconteceu justamente quando o chileno Gary Medel começou a atuar na zaga. Lembrando que quando ele chegou ao Vasco, a princípio, ele veio para atuar no meio campo, né, como volante. Porém, sem conseguir trazer um novo zagueiro e por conta da lateral direita, né, desses problemas da indefinição da lateral direita, o Ramon optou por colocá-lo na zaga, como ele atua na seleção do Chile. E hoje ele tem sido fundamental para essa solidez defensiva da equipe. Óbvio que os volantes também têm peso nessa situação. Como eu já havia dito, crescimento do futebol do Zé Gabriel, né? Enfim, agora falta o Ramon acertar esse lado ofensivo do time. Apesar de que a equipe tem uma nova cara, tá criando mais, o ataque ainda não tá produzindo assim à altura. Veremos aí se com o passar dos jogos evolui, né? Como o sistema defensivo evolui. E tem um Paê para estrear, né? Então, as expectativas são muito boas por uma melhora. Bom, galera, tô colocando um ponto final nesse boletim de segunda-feira aí. Essas são as principais notícias do dia. Amanhã, com certeza, a gente já tem novidades aí sobre essa situação da CBF, do VAR e principalmente a questão do time, né? Que vai aí a campo contra o Bahia no próximo final de semana, nesse jogo de 6 pontos. A você que me acompanha, meu muito obrigado. Continue prestando esse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.